Vamos lá com o Cidade. Hoje, quarta-feira, dia do nosso quadro Contra o Tempo. Hoje a gente vai trazer uma informação do que acontece com os familiares, de pessoas que desaparecem, mas existe a suspeita de morte. Por que eu falo suspeita? Quando não há a confirmação, quando não há o atestado de óbito, quando não há a localização do corpo, como é que fica, né? Nós tivemos um caso, agora não recordo se foi desse ano ou ano passado, de pessoas aqui de Florianópolis que estavam num avião sobrevoando lá na Argentina, na Cordilheira dos Andes, ali no Chile, e o avião desapareceu, caiu. Então, quanto tempo é necessário para que a família possa encaminhar a situação dos bens e herança em situações como essa? Veja na reportagem de hoje do Contra o Tempo. Eu vou dar uma caminhada, depois vem para nós ir para o apartamento. Nós temos a nossa casa lá em Barreiros, já ficava lá também. Aí a senhora passou a mão, levantou, pegou um papel e uma caneta e um papelzinho. Eu vou marcar umas coisas aqui para tu comprar no Imperatriz, que lá tem Imperatriz. Aí eu fui lá comprar no Imperatriz, ela me deu papelzinho com as coisas, eu fui lá, comprei. Quando cheguei em casa, olhei, a porta fechada e a janela aberta, como eu deixei. O João está em busca da esposa, Doraci Virgínia de Carvalho da Silveira, hoje com 79 anos. Ela desapareceu no dia 15 de agosto de 2011, em São José, na Grande Florianópolis. Já aposentados, o casal dividia a rotina em 3 endereços. A casa onde o João viu a esposa pela última vez, um apartamento no centro da capital onde ele mora atualmente e a residência de familiares na Barra da Lagoa, região leste da ilha de Santa Catarina. Moradores do bairro Barreiros, em São José, contaram na época que a Doraci saiu caminhando pelas ruas sem falar com ninguém. Fui lá e liguei para a polícia, contei tudo. Aí 2 polícias, olha, amanhã, 7 horas da manhã, eu venho aqui pegar o senhor, nós vamos para o norte primeiro. Aí fomos até Joinville, que era de hospital e casa de repouso. Nós passamos tudo. Amanhã aqui eu vou te pegar, nós vamos para o sul agora. Aí foi embora. 7 horas da manhã, bateu lá em casa, senão era ele. Vamos embora. E viemos. Há 12 anos não se tem informações de Doraci. O caso foi registrado antes mesmo do SOS Desaparecidos ser criado. O sargento Metzger, que entrou no programa em 2016, chegou a fazer novas diligências. Inclusive, descobriu que ela havia passado algumas noites em uma casa de acolhimento religiosa. Mas teria saído sem dizer para onde ia. O seu João sempre esteve presente, ele, juntamente com o pessoal do Garfad, também deram bastante ênfase a esse caso, ajudaram bastante. E o seu João foi incansável nessa busca, né? E não se tem notícia e um resultado até hoje. Existem diversos casos semelhantes ao da Doraci, em que, apesar dos esforços, não se tem novas pistas há décadas. Mas o que acontece com os bens materiais dessas pessoas desaparecidas há tanto tempo? Nessa situação, os familiares podem recorrer ao judiciário, é o que chamamos de morte presumida, ou seja, quando não se tem um corpo para comprovar o falecimento. O processo pode ser feito de 2 formas: a morte presumida sem a declaração de ausência ou a morte presumida com a declaração de ausência. Na morte sem a declaração de ausência, ela é prevista no artigo 7º do Código Civil, em que há 2 situações. A primeira, quando há uma probabilidade muito grande daquela pessoa ter falecido, né? Até um exemplo clássico seria um caso de uma queda de um avião, em que você consegue comprovar que a pessoa estava naquele avião e naquela queda, ou até uma catástrofe natural, como foi em Brumadinho, né? Ou até mesmo no caso de uma guerra em que o corpo desapareceu e não encontraram a pessoa por mais de 2 anos. Por sua vez, a morte com a declaração de ausência é um processo mais burocrático, porque nós precisamos passar por algumas fases para conseguir chegar no final da resolução, que seria lá no final da sucessão definitiva. A primeira fase inicia quando as buscas são dadas por encerradas pelo SOS Desaparecidos ou outras forças de segurança. A família pode então nomear um curador, responsável por preservar os bens. Depois de 1 ano, começa a segunda fase, onde os herdeiros passam a ter a sucessão provisória. Ou seja, eles não têm a propriedade ainda, mas eles já estão na posse, né? Então, esse é o momento de transição da primeira para a segunda fase.
E a terceira fase ocorre após 10 anos da primeira fase, que seria a fase da sucessão definitiva. Nessa fase, realmente aqueles herdeiros que eram mero possuidores, eles se tornam proprietários daqueles bens. E para que o processo siga, o SOS Desaparecidos, na maioria das vezes, precisa dar maiores esclarecimentos a respeito do caso. E casos muito antigos que tem ali, a gente parou, não exige informações abaixo, né? O que acontece? Se tiver numa situação dessa que o judiciário quer uma informação referente ao caso, a gente retorna, faz um relatório. Como esse caso pode acontecer? Uma pessoa que está querendo fazer a morte presumida de um parente e solicitar, e às vezes o judiciário acha que, que pé que ficou a investigação? Realmente cessou? O que aconteceu? E mandar para a gente, para ele ter, o juiz ter uma noção do que aconteceu, do fato. Mas se no decorrer da etapa de sucessão provisória o familiar reaparece, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ele tem direito a ter os bens de volta. Só há uma exceção. Caso tenham passado os 10 anos da abertura da sucessão definitiva, o até então ausente perde os direitos de posse. Porque, na verdade, o que as pessoas têm que ter em mente é que esse processo todo, ele tem o objetivo principal é proteger o patrimônio daquele ausente, tá? E as pessoas entendem mais como se fosse uma sucessão, mas, na verdade, a intenção é a proteção patrimonial. Então, ele conseguiria ter os seus bens de volta. Por exemplo, vamos supor que nesse tempo os herdeiros consigam um alvará judicial para vender o bem. Eles podem vender o bem? Podem vender o bem. Só que se a pessoa retorna e não foi a sucessão definitiva e antes dos 10 anos, o ausente terá direito àquele valor da venda do bem. Ou até mesmo se o herdeiro vendeu e comprou outro bem, o ausente tem direito ao bem subrogado, né? Porque o ausente, ele retorna para o estado em que o bem se encontrava.